Boa noite, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma entrevista no nosso canal Imparável. Hoje temos uma história muito interessante. Peço a você que fique até o final, até o fim aqui e conheça o professor que resolveu encarar uma mudança drástica na sua carreira e seguir para o mundo policial aos 35 anos de idade. Meu convidado é um paraense que desde jovem lecionava como professor nas escolas da sua cidade. Incentivado pelo pai, ele sempre acreditou que a verdadeira mudança de vida só pode ocorrer por meio da educação. Após concluir o mestrado, almejando alcançar voos maiores, ele se encantou e começou a estudar para as carreiras policiais. Mas durante o processo de preparação, teve de pedir demissão do emprego em Manaus e voltar para o Pará, a fim de cuidar do pai que estava com câncer de próstata. Tem necessidade das abdicações que todo conquistador faz nessa fase de vida. Ao longo do caminho, Rafael teve que lidar com muitas outras dificuldades, principalmente em relação à falta de concentração durante os estudos. Preocupado com seus deveres como pai, esposo e filho, o momento estava difícil, mas nem assim ele desistiu. Ele sabia que era chegada a hora de uma nova virada em sua vida. Esse imparável superou os obstáculos, não se deixou abater, mais de 14 reprovações, conciliou a rotina do dia a dia com os estudos, aproveitando todas as horas vagas para estudar e com muito esforço conquistou as tão sonhadas aprovações. Todo esse esforço fez com que ele fosse aprovado nos concursos do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas e também no cargo de segundo tenente da Polícia Militar do Amazonas. Temos muito orgulho de dizer que ele foi e é aluno aqui do Gran Cursos Online. Rafael Queiroz, seja muito bem-vindo. Muito obrigado por estar aqui conosco hoje. Obrigado, Gabriel. Um abraço a todo mundo que nos acompanha. Essa é uma oportunidade muito boa de poder dividir um pouco da minha história com vocês. É uma trajetória complicada, uma história bem complexa. A gente, às vezes, quando olha a trajetória do concurso, a gente vê assim, venceu, chegou, deu certo. Mas a gente, às vezes, não sabe que existem muitas coisas pelo caminho. Gabriel contou um pouquinho aí da minha história, um breve resumo, mas tem muita coisa que acontece nos bastidores e que realmente é bem difícil, é bem complicado. Desde já, obrigado a todo mundo que está aí acompanhando essa história e é uma satisfação muito grande poder não só dividir contigo, Gabriel, que fez parte da minha história também, como com todo mundo que está aí. Porque um dia eu estive do outro lado da tela pensando, poxa, um dia eu quero estar lá, um dia eu quero contar a minha história para o Gabriel e para as outras pessoas. Esse dia chegou, olha que legal. E antes de contar essa história maravilhosa, quero pedir a você que assine nosso canal, ative as notificações, clique aí no sininho para você receber em primeira mão todos os vídeos que lançamos por aqui, com muito carinho, há 4 anos. Rafael, você fez uma mudança drástica de vida. Você é professor de língua portuguesa, sempre professor, é um dom que você carrega, que eu acho que você vai carregar, sempre vai exercer, mas você decidiu mudar para as carreiras policiais, ali já 35 anos de idade. Por que você decidiu fazer isso? Gabriel, eu costumo dizer para os meus alunos que é difícil você escolher uma carreira, mas é mais difícil ainda você trocar de carreira. Primeiro porque você tem alguns apegos à carreira antiga e segundo porque exige uma dedicação muito grande e existe um desafio muito maior. E eu comecei a lecionar mais ou menos com 17, 18 anos, comecei como professor de inglês e depois de um tempo percebi que precisava ter um ensino superior, até porque eu era professor de cursos livres e foi então que eu me graduei em língua portuguesa. E o ensino me ensinou muita coisa. Eu digo que não fui eu que ensinei só para os meus alunos, eu aprendi demais com eles. E muitas coisas que eles me ensinaram acabaram fazendo com que eu pensasse que aquilo que eles me ensinaram como vida, como lições que eu poderia levar, eu poderia chegar ainda a outros estágios. E foi aí que eu pensei no mestrado, fiz o mestrado, como você bem disse, e tive a situação do meu pai, que adoeceu. E eu comecei a perceber que a carreira, embora fosse muito boa, fosse muito prazerosa, mas ela tinha algumas lacunas que não me faziam feliz. Por exemplo, eu precisava ter uma carga muito grande de trabalho para conseguir ter um salário um pouco melhor. Chegou um determinado momento da minha vida em que eu trabalhava de manhã, na hora do almoço, eu vendia o meu horário de almoço, porque eu à tarde fazia o mestrado, então em vez de trabalhar à tarde, eu trabalhava nesse horário intermediário, saía do mestrado, eu ia para uma outra escola, então eu saía de casa às 6 horas, 6 e meia da manhã, chegava em casa às 11, 11 e meia. E isso incluindo os sábados.
E como acabava ficando muito complicado esse trabalho, toda essa rotina e toda essa correria da minha vida, eu pensei que eu precisava ter um emprego melhor, eu precisava ter a minha estabilidade de servidor, mas eu precisava ter menos horas de trabalho com um trabalho muito melhor remunerado. E eu comecei a olhar para a carreira da Polícia Federal. E quando eu comecei a olhar para essa carreira, ela me pareceu muito atraente. Eu tinha jornadas de trabalhos que poderiam ser menores, poderia receber muito mais e poderia usar os meus próprios conhecimentos da língua portuguesa na Polícia Federal. Afinal de contas, a carreira da segurança é muito grande, é muito extensa. Como eu era professor de inglês, eu pensei, bom, posso trabalhar na imigração, posso trabalhar com entorpecentes, posso trabalhar, de repente, como escrivão da Polícia Federal. E, como você bem falou, foram muitas reprovações. Fui reprovado muitas vezes na Polícia Federal. Acho que só nesse concurso fui reprovado umas 3 vezes, pelo que eu me lembro rápido, assim. Eu acho que concurso de 2008, mais ou menos, 2010, 2014, todos esses eu fui reprovado. Mas cada concurso eu ia pensando, bom, alguma hora a minha hora vai chegar. Alguma Mas hora peraí, eu preciso... você começou a estudar para concurso em 2008? Eu não estava sabendo disso, não. Não, na verdade, eu comecei a estudar para concurso em 2005. Meu primeiro concurso foi Tribunal de Justiça do Estado. Eu era um garoto, eu tinha 18 anos. E a minha mãe me matriculou no cursinho. E aí, mesmo que eu já trabalhasse, fui por aí. Não, vai ser fácil esse concurso, vai ser tranquilo. Vai cair português, que eu acho que eu vou meio bem. Vai cair algumas noções de direito. E vai dar super certo. Aquela inexperiência que a gente chega. E, enfim, acabou sendo um fracasso. Não passei no concurso, assim como não passei em vários outros. O primeiro concurso que eu passei foi efetivamente para professor. Eu estava no 2º ano da universidade. O meu curso era só de 3 anos. Então, eu estava na metade da faculdade. E consegui passar no meu primeiro concurso. Quer dizer, comecei em 2005, fui passar no primeiro em 2010, 5 anos depois. Então, a minha carreira de reprovações é muito grande. Digo para meus alunos assim, eu quero fazer vestibular para medicina. Uma coisa é você ver a pessoa que passou em medicina, mas você não vê quantas coisas ela abriu mão, quantas coisas ela reprovou antes. É a mesma coisa ao concurso. Eu passei na ABIN, eu passei no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Legal, mas teve uma trajetória, teve alguma coisa nessa pessoa, com toda certeza, ela teve que abrir mão, ela se machucou, pelo menos foi assim comigo. Costumo dizer que eu sou uma pessoa normal, eu não tenho facilidade de absorver conteúdo rápido, não tenho uma grande memória, não sou assim. Então, se eu pego uma aula, eu tenho que assistir essa mesma aula pelo menos 4, 5 vezes para eu conseguir entender aquele conteúdo. E foi assim que acabou dando certo comigo. Lembro que o professor Jefferson Bogo costuma dizer que a repetição até a exaustão leva à perfeição. E comigo funciona mais ou menos assim. Eu tenho que repetir, 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 repetir. E nessa minha carreira aí de muitos anos e muitas reprovações, eu tive que repetir muitas aulas, ver muitas vezes. E foi exatamente por isso uma das coisas que o Gran Curso me ajudou demais. Deixa eu entender aqui. Então, você passou, primeiro concurso você passou em 2010, para professor. Esse concurso que eu mencionei, no qual você passou, esses 2 concursos, Bombeiro Militar e Polícia Militar do Amazonas, são concursos recentes. Provas foram quando? Dia 3 de dezembro de 2021, saiu o edital do Corpo de Bombeiros. Foi mais ou menos por aí que saiu também da Polícia Militar do Amazonas, que foram os 2 concursos que eu passei. Então, faz mais ou menos 1 ano que eu estou vivendo essas fases, essas muitas fases desses concursos. São mais ou menos 7 a 8 fases. Mas é uma história antiga, né? Comecei de 2005, passei no meu primeiro concurso em 2010, que foi exatamente da Secretaria de Educação do Amazonas, eu morava em Belém, passei no Amazonas. Em 2011, eu consegui passar na Secretaria Municipal de Educação. Então, acabei virando professor, podendo acumular, né, tanto no estado quanto no município. Acabei sendo aprovado também no concurso para assistente administrativo da Prefeitura Municipal de Manaus, mas acabei não assumindo, porque eu já estava concursado como professor. E depois de 5 anos em Manaus, depois de trabalhar como professor efetivo durante 5 anos, essa decisão foi amadurecendo
E foi crescendo essa vontade de ter uma outra carreira, de pensar que era possível ter uma carga menor, com um salário melhor, com mais estabilidade. E quando eu olhei para as carreiras policiais, eu pensei que tinha várias habilidades ali que tinham muito a ver comigo. E foi aí que eu voltei para Belém, tive que cuidar do meu pai, e acabei tendo que abandonar um pouco essa ideia, porque eu tive que trabalhar e trabalhar muito, e acabei não tendo tempo de fazer isso. E quando veio a pandemia, Teve que trabalhar surgiu... para custear o tratamento? Foi uma questão. Você estava trabalhando mais durante esse período que você estava cuidando do seu pai. Isso. Foi isso? Foi mais ou menos assim. Eu saí de Manaus com a ideia de que eu dedicaria meu tempo aos concursos públicos. E eu pedi uma licença não remunerada. Como eu já tinha tempo suficiente para isso, já era estável, eu pedi uma licença não remunerada e eu voltei para Belém, para casa dos meus pais, e foi quando nós percebemos que o tratamento era muito mais sério do que a gente pensava. Alguns médicos falaram para meu pai que ele tinha 30 dias de vida, 45 dias de vida. Alguns deram meses. Isso já faz 5 anos e meu pai vive bem hoje. Né? Então, os diagnósticos acabam errando, ou nós fomos muito abençoados por um tratamento que deu certo. E aí meu pai parou de trabalhar. Como ele parou de trabalhar e ele era a renda da casa, eu tive que voltar a trabalhar. E eu recebi uma proposta de uma escola muito boa aqui em Belém, que acabou proporcionando não só que eu conseguisse me manter, mas manter também as necessidades do meu pai. E exatamente por isso eu tive que abandonar temporariamente essa ideia de mudar de vida, porque eu trabalhava praticamente todos os dias, em todos os horários de novo, era o que eu já estava fazendo no Amazonas e estava insatisfeito, tive que voltar a fazer, porque o meu pai precisava de mim naquele momento. E aí chegou um momento que ele melhorou, fez a cirurgia dele, o câncer ficou sob controle, até hoje tem câncer, até hoje faz o tratamento, mas é totalmente diferente do que a gente vivia há mais ou menos uns 5 anos, quando nós descobrimos. E foi aí que eu decidi retomar. E veio a pandemia, o trabalho ficou remoto. E com toda essa situação do trabalho remoto, a gente começa a perceber que é muito possível a gente estudar em casa. Na verdade, para mim, foi uma grande solução estudar em casa. Eu aprendi não só a estudar à distância, porque eu não sabia, não conhecia absolutamente nada sobre como era esse universo. O meu universo de concursos era muito limitado, porque mesmo que eu viesse numa carreira de concursos, eu cometia os erros que basicamente todo mundo comete. Então eu comprava aquela apostila gigantesca e pensava, se eu decorar isso aqui tudo, eu vou passar no concurso. Eu ia para a sala de cursinho e pensava, se eu for o primeiro a chegar e for o último a sair e abraçar o professor aqui, eu vou conseguir passar na minha prova. Se eu fizer todos os simulados possíveis, vai dar tudo certo. Mas não é assim. Eu percebi que você precisa ter ali pessoas com expertise nisso, pessoas que tenham passado de verdade por essa angústia, por essa experiência, pessoas que vivam, respiram isso. E foi aí que no online eu comecei a perceber que alguma coisa poderia mudar na minha vida, já que eu estou em casa, já que eu estou no remoto, já que a minha aula agora é virtual. Aprendi a dar aula pelo Gran também. Aprendi um pouco com os professores analisando como é que eles davam as aulas. E aí comecei a perceber, bom, então, já que eu tenho tempo agora, estou em casa, meu pai está bem, já tinha assumido um outro concurso, acabei exonerando do Amazonas e assumi um concurso da SEDUC do Pará que eu tinha feito enquanto estava nessa ideia toda de trabalho e manutenção da família. Eu pensei, bom, então agora é o momento de retomar o meu plano e agora vai dar certo. E eu lembro, Gabriel, é interessante porque existem algumas coisas que você pensa assim, isso aqui é só um detalhe. Mas se não fossem os detalhes, todo mundo seria igual. E eu lembro que o professor Érico, eu lembro muito dessa história com a minha esposa, porque esse dia marcou muito a gente. A gente estava estudando muito para a área da segurança no geral. E aí o professor Érico entrou mais ou menos assim, umas 7 horas da noite, ao vivo. Não era uma aula, ele só entrou ao vivo e disse mais ou menos assim, o professor Érico Palácio disse, vai sair o concurso da Polícia Civil do Estado do Pará. Esse concurso vai sair hoje. A hora que esse concurso for divulgado,
eu vou entrar aqui ao vivo e a gente vai ler junto o edital. Aí eu lembro que a gente estava assim, na sala, sentado, televisão ali, e a gente olhou assim, isso não vai acontecer, o edital vai sair meia-noite, meia-noite e meia. Ele não vai ficar até essa hora, aguardando sair esse edital. Mas quer saber, vamos pagar para ver. A nossa filha era pequena, devia ter acho que 1 ano e meio. A gente colocou a nossa filha para dormir, ficamos olhando, aí apareceu naquela tela, hein? Em alguns instantes, live com o professor Érico Palácio. Tá bom, bora ver. A gente atualizando o site, atualizando, saiu o edital. Quero ver se o homem vem. E ele veio. 1 hora da manhã, não era exatamente 1 hora, mas era 1h13, 1h20, alguma coisa assim. 1 hora da manhã a gente estava lá sentado e eles abriu o edital, leu o edital com a gente. E aí eu lembro que a gente se olhou, a gente pensou assim, nós não assinávamos o GRAN ainda, a gente aproveitava as aulas ao vivo e como a gente estava numa situação financeira um pouco complicada, a gente tentava assistir o máximo de aulas ao vivo porque nós não tínhamos a plataforma. Aí a gente se olhou assim, nós pensamos, é agora que a gente vai fazer a nossa assinatura e é agora que a gente vai mudar a nossa vida. Já não era mais um plano só meu, era um plano meu e dela. E eu lembro que a gente aproveitou uma promoção social que teve. E a gente assinou e a gente pensou assim, bom, todos os erros que nós cometemos até aqui, de comprar apostila para decorar tudo, de ir para a sala de cursinho, de, enfim, pegar material anotado, direito penal esquematizado, como ser incrível para concurso. Não, peraí, vamos organizar a nossa vida agora. Agora que a gente tem a plataforma, a gente vai começar do início ao fim. E aí a gente começou a pensar, bom, nosso plano inicial, então, eu vou fazer Polícia Civil do Pará, e a minha esposa vai fazer Polícia Militar também do Pará. E a gente começou a perceber que a nossa própria percepção de como a matéria se dava, de como a explicação se dava, era muito mais completa. E aquelas falhas que a gente percebia quando a gente ia para uma sala de aula, quando a gente pegava um material, elas passaram a diminuir. Não é que elas deixassem de existir, mas elas passaram a diminuir. Porque aí você não tem uma distração, você não perde tempo no trânsito, você não chega estressado no cursinho, você não tem o perigo de ter material desatualizado, a aula está sempre atualizada. A hora que aquele conteúdo fica desatualizado, troca, vem uma nova aula. E a gente estabeleceu o plano de que aquilo mudaria a nossa vida. E eu lembro que tinha acabado de sair o concurso da Polícia Civil daí, do Distrito Federal. E infelizmente, eu não tive dinheiro para pagar a minha passagem para ir. Mas aí eu pensei assim, bom, eu não vou para a PCDF, mas eu vou passar na Polícia Civil do Pará. E é agora que tudo vai dar certo. E aí, assim, eu lembro que tive muitas sortes, o concurso acabou sendo adiado. Eu fui estudar com o edital aberto, fui estudar mesmo com a plataforma com o edital aberto, muito em cima. O concurso foi adiado, primeiro para 1 mês, depois mais 2 meses, depois mais 3 meses, aí 20 pessoas, vai dar certo, é agora. Legal, vai dar tempo da gente fazer. E aí todo domingo a gente assistia as lives e tudo. E aí chegou no concurso, eu lembro que na véspera do concurso, minha esposa disse assim, tu vais passar, esse concurso é teu, não tem como tu não passares, tá tudo dominado, não te preocupa que vai dar tudo certo. Eu fui super confiante pro concurso. E aí eu lembro que fiz a prova, levei a prova para casa, falei, amor, tá aqui, essa é a prova que vai mudar a nossa vida. Aí quando eu comecei a corrigir, pensei, cara, legal, foi legal essa nota. Quando saiu a nota de corte, por uma questão, por um ponto, eu não passei na Polícia Civil. E aí eu lembro assim que eu vivi uma ressaca, assim, eu fiquei 1 mês triste, eu não queria nem falar de concurso, não queria nem. Eu desinstalei o aplicativo do GRAN do meu celular, eu lembro que eu fiquei assim, não, eu preciso de um tempo para me recuperar dessa derrota. E logo depois saiu da Polícia Federal, o conteúdo era muito parecido. Aí eu falei, não vou fazer, não dá para mim, não é para mim, eu vou continuar sendo professor, é isso mesmo, não tenho para onde correr. E aí a minha esposa dizia, não, vai, tu tens que fazer.
E aí, conforme a prova foi chegando, eu lembro que eu fiquei assim, olha, já estudei pra caramba, não passei por um ponto. Assinei uma plataforma, puxa, aprendi um monte de coisa. Não, eu vou pegar para estudar e vou fazer esse concurso. E aí estudei mais umas semanas, assim, dei um sprint para a Polícia Federal. Lembro que eu fiz a prova e cheguei em casa com a mesma sensação. Ai, não, agora deu tudo certo, mudamos a nossa vida, tudo legal. Por 2 pontos eu não passei na Polícia Federal. É engraçado de rir hoje, porque foi super doloroso na época. E eu lembro que era um dia que estava tendo final de campeonato aqui em Belém, do campeonato estadual, e estava todo mundo comemorando na rua. E eu lembro que eu estava triste, assim, eu dizia para minha esposa, eu não acredito, mais uma vez, poxa, vou ter que esperar mais 2, 3 anos, sabe lá quando. E aí demorou mais alguns meses, saiu. Polícia Civil do Amazonas, Polícia Militar do Amazonas, Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, todos juntos. E aí a gente se olhou de novo assim, olha, não dá tempo de ficar triste, é agora. Vamos lá, que agora a gente vai passar. Estudamos, fizemos a nossa rotina. A gente tem uma filha pequena, então isso acaba fazendo com que a gente tenha que revezar no estudo. E aí fomos para Manaus, fiz uma prova muito boa, mas eu sabia que mesmo fazendo uma prova boa, tinha alguns detalhes que não tinham sido legais. E aí na Polícia Civil do Amazonas eu acabei indo muito mal, foi a minha pior prova. Nem se compara, eu não lembro exatamente quantos pontos faltaram assim, para eu entrar, mas eu acho que faltaram uns 5 a 6 pontos. Foi muito ruim a minha prova. E isso me abalou, mas já não me abalou tanto, porque eu já estava meio cascudo, já sabia o que estava acontecendo. E eu lembro que quando eu saí da prova do Corpo de Bombeiros, eu falei assim para minha esposa, olha, caiu química e física, eu não sou bom nisso, então acho que não vai dar. E aí eu lembro que em química eram 10 questões. Não podia zerar. Essa era a regra do concurso. Das 10 questões eu acertei uma. Foi horrível, foi humilhante. Mas eu compensei naquilo que eu era muito ruim. Raciocínio lógico matemático era horrível para mim. Eu nunca acertava nada. E das 15 questões que caíram na prova, eu acertei 12. Então eu acabei compensando em outras coisas. Legislação militar, eu acertei muitas questões. Português, eu acertei muitas questões. Então, mesmo que eu tivesse ido mal numa disciplina, as outras me ajudaram. Mas eu sabia que eu precisava ainda de mais uma virada. E aí veio a prova discursiva, que foi no outro dia, foi um mês depois, mais ou menos. Eu lembro que eu estudei muito para passar nessa prova. Porque eu pensava, é agora, tenho 35 anos, não vai ter outro concurso para minha idade, é agora. Se eu não entrar agora na carreira militar, eu não entro mais. E eu lembro que era dia e noite estudando legislação militar. E aí veio a prova discursiva, e eu guardo ela até hoje com muito carinho. Porque é muito confortável ser professor de português, é muito confortável ser professor de redação e corrigir o que os outros escrevem. Mas é muito desconfortável aqui corrigir o que você escreve. Eu lembro que eu fiz a prova e saí, falei para minha esposa, olha, eu acho que eu fui muito bem nessa prova. Nossa, isso aqui tá muito bem feito, acho que eu nunca fiz uma redação tão boa na minha vida como eu fiz essa. E a gente ficou aguardando o resultado, saiu assim, eu acho que faltavam uns 2 minutos para meia-noite quando saiu o resultado dessa prova. Eu sabia que eu tinha que ir muito bem nela para eu passar. E quando eu olhei assim no site da FGV, e aí tava lá o meu nome, Rafael da Silva Queiroz, nota 10. Eu fiquei, meu Deus, eu não acredito que eu gabaritei a redação. Não acredito, eu entrei nesse concurso, é agora, deu tudo certo, agora, fechou, agora casou tudo. Agora, tudo aquilo que eu aprendi com os meus alunos, tudo aquilo que eu estudei na universidade, que eu aprendi no mestrado, o que o professor Wagner Lobo me ensinou nas aulas do GRAN, que eu repeti 1000 vezes para conseguir entender, agora deu certo. Agora nada mais me tira desse concurso. E foi exatamente esse o caminho que foi traçado no Corpo de Bombeiros. Na Polícia Militar, eu fui muito bem na prova objetiva, mas na discursiva eu não fui muito bem. E aí me deu uma outra lição. Não é você saber só dominar o texto. Você tem que dominar os detalhes também da lei. As leis eram parecidas, mas tinham detalhes diferentes. Eu tirei 10 no bombeiro, mas eu não tirei 10 na Polícia Militar, pelo contrário. Fiquei bem longe. Como eu tinha mestrado, eu consegui compensar um pouco a pontuação. Mas foi mais ou menos esse caminho. Não sei se me alonguei demais. Não, claro que não. Mas
recapitular aqui, né? Você começou a estudar em 2005, começou primeira promoção em 2010, seguiu ali um pouco na carreira de educação, depois teve que pausar um tempo, altos e baixos, voltou, retomou ali com força 2021, mais ou menos, e agora vieram as duas aprovações. Ao longo do caminho foram 14 reprovações, se eu não me engano, né? E além de todo o tempo transcorrido, pensou em desistir em algum momento, Rafael? Pensou assim, acho que vou seguir aqui do jeito que tá, tô conseguindo me virar, é o famoso, tá ruim, mas tá bom. Como é que você pensou isso em algum momento? Não. Gabriel, já perdi a conta de quantas vezes eu pensei em desistir. Você tem uma ideia? Eu pensei em desistir depois de passado já. Depois de passado nas provas objetivas e discursivas, quando chegou perto do meu teste físico, eu pensei, não vou conseguir. Não vou, tô trabalhando demais, não tá dando tempo de treinar. Eu chegava em casa mais ou menos 10 horas da noite, acordava 4h30 para conseguir treinar, porque era o único horário que dava, entre 5 e 6 da manhã, para depois voltar para o trabalho. E eu pensava, não dá, não vou conseguir passar do teste físico. Correr 2.400 metros em 12 minutos, eu não vou conseguir fazer 5 barras. Não dá, não conseguia fazer uma. Não vou conseguir. E aí é engraçado, porque a vitamina mental é muito importante. Eu lembro que o professor Aragonê, até tive a grande felicidade de um dia poder relatar isso para alguém como uma experiência de professor para professor. O professor Aragonê, quando ele começa as aulas dele dia de sábado e dia de domingo, ele não começa falando sobre o conteúdo. E isso faz muita diferença. Porque você acorda no sábado e no domingo, você não acorda feliz para estudar. Você acorda cansado, você acorda estressado. Você pensa que tem coisas que você poderia estar fazendo. Você pensa, poxa, como a vida é injusta. Poxa, por que eu estou vivendo isso? Por que isso está acontecendo comigo? Faz parte do processo. A gente só entende depois. Mas enquanto a gente está vivendo, a gente não entende isso. A gente pensa que é uma injustiça, que é uma coisa muito ruim. E o professor Aragonê começa sempre dizendo assim, olha, pode ser que esse seja o seu último sábado. Pode ser que esse seja o seu último domingo aqui estudando. Pode ser que a sua aprovação seja no final de semana que vem, na prova que você está fazendo. Pode ser que seja daqui a um mês. Pode ser que ela já tenha vindo e você seja chamado. E essa vitamina mental fez com que eu repensasse muitas vezes. Tinha vezes que no mesmo dia eu pensava mais de uma vez em desistir. Eu assistia assim algumas aulas e eu ficava, nossa, eu nunca vou conseguir dominar isso. Eu nunca vou conseguir explicar, por exemplo, qual a diferença entre dolo eventual e culpa consciente. Eu nunca vou conseguir explicar quais são as premissas da tabela verdade. Nunca, isso não pertence a mim. Isso é um privilégio de pessoas extremamente inteligentes. Isso apenas pessoas muito cultas conseguem absorver. E depois eu percebi que não. Depois eu percebi que qualquer pessoa pode fazer isso. E aí é engraçado, porque eu dizia isso para os meus alunos. Pessoal, vocês podem chegar onde vocês quiserem. Se esforcem, dê o gás, faça tudo o que você puder. E você vai conseguir chegar. Mas é muito difícil dizer isso para si mesmo. E muitas vezes eu me vi nessa situação. De olhar para mim mesmo e pensar, eu não posso, eu não consigo. E na verdade era uma questão de paciência, era uma questão de se entender, uma questão de se autoconhecer. Eu lembro que chegou mais ou menos assim, na renovação do plano que eu tinha feito, e eu conversei com a minha esposa e a gente pensou, e aí, a gente vai continuar? Poxa, não deu certo ainda e tal. E aí a gente olhava para trás e pensava, nossa, pode não ter terminado o resultado que a gente queria, mas muita coisa já deu certo. Muita coisa já saiu do zero, muita coisa a gente já domina, muita coisa a gente aprendeu. Muita coisa que parecia impossível e absurdo, a gente hoje consegue fazer com tranquilidade. Então a gente vai renovar. A gente vai renovar porque a gente pode chegar lá. É possível chegar lá. E aí o grande problema é que muitas vezes o medo nos trava. Às vezes a gente tem medo de errar e parece que a regra é sempre acertar. E o concurso, a regra é o contrário. A regra é você não passar. A regra é que existem poucas vagas e muita gente extremamente qualificada. E quando a gente começa a pensar assim que outras coisas podem ficar no nosso caminho e fazer com que aquela vaga que eu quero que seja minha não seja mais minha por causa de mim,
Eu estou colocando um outro concorrente aí que é o mais forte de todos, que sou eu. Eu não estou colocando outras pessoas, estou colocando a mim mesmo aí. Isso é extremamente danoso. Mas eu vou te dizer, Gabriel, se não fosse a minha família, se não fosse a minha esposa, se não fossem essas vitaminas mentais que os professores traziam, o professor Agodê foi só um exemplo, mas tem vários outros que falavam. Se não fossem essas pequenas doses de coragem, eu tenho certeza que eu teria ficado no meio do caminho. Porque eu já fiquei antes no meio do caminho. Quando eu comecei a estudar para concurso, várias vezes eu tentei esse, não é para mim, parei. E fui de novo, parei. Fui de novo, parei. E pensei, bom, se toda vez eu começar e nunca chegar ao final, eu nunca vou descobrir se aquilo de verdade vai ser meu ou não. Se eu posso ou não chegar lá. Eu só vou me aquietar quando eu tiver a resposta de que sim, eu posso estar lá. E acabou dando certo. Rafael, qual é o seu conselho para quem está nos acompanhando hoje? Talvez desistiu ao longo do caminho, pausou ao longo do caminho, talvez está desmotivado agora, talvez está passando por um momento difícil, seja por uma questão econômica, uma questão de saúde, uma questão da família. Qual é o seu conselho para que essa pessoa que nos assista não desista e que faça de 2023 um dos melhores anos, se não o melhor ano de sua vida, um ano da transformação de vida? Eu acho, Gabriel, que uma pessoa que olha e ela projeta uma coisa melhor na sua vida, ela não pode pensar que aquilo que é ruim hoje precisa continuar ruim. Tem uma frase de um poeta que eu admiro muito, que é o Fernando Anitelli, e ele diz assim: não acomodar com o que incomoda. Então, se aquilo te incomoda, aquilo não pode se tornar confortável. Aquilo precisa ser mudado. E quanto mais o tempo passa, mais desconfortável aquilo vai se tornar. Eu lembro de um professor de física que eu tive, que ele dizia assim: todas as grandezas você consegue alterar. Você está muito lento, você altera a velocidade. Você está distante de alguém, você pega um avião, você pega um carro, você consegue diminuir a distância. Mas tem uma grandeza que nunca se altera, que é o tempo. O tempo só vai para frente, ele nunca vai para trás. Então, se eu pudesse dizer assim para alguém: olha, hoje eu estou desmotivado, hoje eu estou triste, eu acho que não dá, eu acho que eu vou parar, eu acho que eu vou dar um tempo. Eu diria, não perca o seu tempo parando, justamente para você não se acomodar com aquilo que te incomoda. Porque o tempo é uma grandeza tão importante e ele é tão irretroativo que se a gente para um pouco para se questionar se esse caminho é o certo, a gente já está perdendo tempo. Hoje, quando eu olho para trás, eu penso que eu perdi tempo com muita coisa. Coisas que foram úteis. Coisas que foram úteis para a minha vida social, para a minha vida familiar, para a minha vida profissional. Mas eu também perdi tempo com outras coisas que eu poderia ter plantado, coisas melhores. E dentre elas, a própria garra, a própria coragem de mudar minha vida por meio do estudo. Eu poderia hoje estar vivendo uma outra situação. Eu poderia hoje, se tivesse tido a coragem de estudar, e se eu tivesse tido a determinação de permanecer nisso, eu já teria com toda certeza chegado em outros lugares. Eu teria com toda certeza pensado que a minha vida hoje já estaria mais confortável. Eu digo para minha esposa assim que a gente vai fazer mais ou menos 3 anos que estamos estudando. Há 3 anos, quando eu comecei a estudar, já no meio da pandemia, eu lembro que eu liguei a televisão, assisti uma aula no YouTube, era uma aula sobre as diferentes... a divisão tripartite do crime. E eu lembro que eu assisti assim e pensei: nossa, isso é tão fácil. Isso é tão tranquilo de entender, que coisa legal. Mas aí você não pensa que aquilo que parece ser muito tranquilo, quando é cobrado numa questão, é cobrado de uma maneira difícil. Não é a matéria que é difícil ou que é fácil, é a forma como é cobrado. Então, além de você ter que ter a coragem, além de você ter que ter a persistência, você tem que ter, acima de tudo, estratégia. Se você não tiver essa forma de pensar e olhar que tem que ter uma maneira específica para você trabalhar no concurso público, para você estudar para um concurso público, você inevitavelmente vai ficar pelo meio do caminho. Ou esse caminho vai ser mais longo. Algumas pessoas dizem: você teve que investir muito tempo para isso. Nossa, 3 anos estudando. Eu passei 3 anos para conseguir a minha graduação, eu passei mais 2 anos para conseguir meu mestrado, eu passei 3 anos para conseguir
o meu ensino médio, eu passei 4, 5 anos para conseguir meu fundamental. O que é dedicar 3 anos para o concurso público? Se a gente for pensar, o tanto de coisa que a gente depois recebe, o tanto de satisfações que nós temos de volta, paga tudo isso. Eu gostaria, assim, de poder olhar para esse Rafael de 3 anos atrás e dizer assim, agora, senta, estuda, que vai dar certo. Calma, que o tempo vai resolver, mas vai dar certo. Quando eu vejo a minha filha, que hoje tem 3 anos e meio, falando, papai, você vai ser herói das pessoas, vai ser bombeiro. Vou, filha. Papai, e se o senhor for policial? Também, filha, legal. Agora eu consigo ver uma situação que eu posso escolher uma carreira. E algum tempo atrás, isso era totalmente inimaginável. Mas tinha que ter a paciência para isso. E além dessas coisas, referente ao tempo, referente à perseverança, referente à coragem, tem o ponto que eu considero ser o mais importante, que foi uma coisa que me fez aprender demais como professor, que é a humildade. A gente tem que ter a humildade de que, mesmo que você tenha um domínio de um determinado conteúdo, o concurso, ele nem sempre vai cair a parte que você domina, e dificilmente você vai ter um domínio tão amplo a ponto de que qualquer parte que caia sobre aquele assunto você domine. Eu fui professor de redação por 3 anos, exclusivamente de redação, e consegui tirar 10 numa prova e consegui tirar 6,5 na outra. As 2 provas com um tempo de 1 mês entre uma e outra. E essa lição me ensinou uma coisa muito importante. Não basta você simplesmente ter aquele domínio formal. Às vezes, o dia, às vezes, a forma como você se preparou, às vezes, até a sua questão emocional, o quanto de piano você tem na costa pesando para aquela prova, tudo isso contribui para que você consiga ir bem ou mal. Mas se você tiver sempre a humildade, você vai sempre olhar para aquela prova como aquela que pode de verdade mudar a sua vida com paciência, com tranquilidade, sabendo que ser primeiro ou ser o último é um privilégio para pessoas que se esforçaram muito. E se eu tivesse aprendido essa lição mais cedo, eu acho que eu teria passado mais rápido no concurso. Porque eu não diria assim, português? Não, eu sou professor de português, vai dar tudo certo. Mas pode ser que caia aquela partezinha que eu não domino. Quando eu penso assim sobre essa trajetória, eu começo a enxergar que eu poderia ter diminuído esse tempo se eu tivesse seguido todos esses pilares, que agora eu te falo, se eu tivesse sido mais humilde, se eu tivesse pensado melhor os meios que eu usaria, se eu tivesse otimizado o meu tempo, tudo isso junto faria com que eu fosse um concorrente muito mais difícil de ser batido. Porque os outros concorrentes já tinham aprendido isso antes. E eu não sabia ainda. Mas agora eu sei. Rafael, muito obrigado por compartilhar sua sabedoria, sua história, inspirar tantas pessoas aqui. Tenho certeza de que o seu depoimento, seu testemunho aqui vai ajudar muitas pessoas a seguirem em frente, a não desistirem, a serem imparáveis e a mudarem de vida para melhor. Então, muito obrigado por confiar no GRAN e estamos juntos aí nessa jornada para o que você quiser, estar aqui com você. Valeu, Gabriel. Muito obrigado. Fico muito feliz de poder dividir com todos vocês, quem acompanha a gente aí pelo canal, mas com vocês do GRAN, especialmente. Tive uma experiência muito legal de conhecer os estúdios do GRAN, fiquei muito feliz. Tirei uma foto do estúdio onde um dia eu quero ter a oportunidade de dar uma aula, não sei se consigo, mas eu queria muito um dia dar uma aula de redação naquele estúdio. E eu sou muito grato por tudo que aconteceu, por tudo que o GRAN representa na minha vida. Eu gosto muito de pensar que quando eu consigo olhar para uma pessoa e dizer, nossa, você mudou minha vida, muito obrigado. Isso é muito mais representativo para mim do que para quem ouviu. Porque isso, de uma certa maneira, vai estar sempre impresso dentro do meu coração. Se não fosse o GRAN, eu tenho certeza que eu ainda estava hoje indo para uma sala de cursinho e devorando 1000 apostilas e, de repente, passando por um caminho que seria muito mais doloroso do que foi. Obrigado, Gabriel. Obrigado a todos vocês, professores do GRAN, toda a equipe. Obrigado mesmo de verdade.
Precisando, contem comigo também que eu estou aqui. Muito obrigado a você que nos acompanha aqui no canal. Deixe seu like, deixe seu comentário, seu feedback. Nós vamos ler todos os comentários. Sempre é um prazer ter aqui a interação de todos vocês. E compartilhe esse vídeo com alguém que precisa de inspiração. Esse é o tipo de conteúdo que devemos compartilhar, espalhar pela internet. Até a próxima. Fique com Deus. Tchau, tchau.